A paz do Senhor Jesus para todos. Hoje nós vamos conhecer o Monte das Oliveiras, um dos lugares mais bonitos e mais importantes de Jerusalém. Nós vamos seguir os passos de Jesus. Ele chega aqui no domingo, que a gente conhece como Domingo de Ramos, e vai subir em um jumentinho branco e descer o Monte das Oliveiras. Este é o cemitério judaico do Monte das Oliveiras. Por que tem um cemitério judaico nesse lugar? Segundo as profecias do Antigo Testamento, o Messias vai chegar pelo Monte das Oliveiras. E quando ele chegar, os mortos vão ressuscitar. E por isso a tradição judaica fez um a mais. Quer dizer, se ele chegar por aqui, ele vai ressuscitar os mortos. Os primeiros mortos a serem ressuscitados são os mortos do Monte das Oliveiras. Então, isso aqui é como se fosse um camarote para o fim dos tempos. E por isso os judeus são enterrados aqui neste local há 3.000 anos. Ele é o cemitério judaico mais antigo do mundo e continua em funcionamento. Uma coisa que a gente repara quando vê esse cemitério e em qualquer outro cemitério judaico do mundo é que eles não têm flores. Quando as famílias e os entes queridos visitam um túmulo, se trazem pedras. A pergunta é por quê? Primeiro, a pedra não tem valor nenhum, e isso quer dizer que ricos e pobres, todo mundo é igual depois da morte. E além disso, vir colocar uma pedra aqui é um sinal de carinho. E quando a gente vê esses sepulcros aqui todos cheios de pedras, a gente vê como essas pessoas eram amadas, respeitadas e visitadas mesmo depois da morte. E como os judeus são sepultados? O corpo é enrolado em mortalhas e colocado dentro da terra. Não se usa caixão, porque do pó viemos e ao pó voltaremos. E depois se colocam essas lápides para marcar o lugar. A pessoa não está enterrada aqui dentro, e sim, ela está enterrada no chão. E se vocês olharem para todos os sepulcros, estão enterrados nesta direção. Os judeus do mundo todo estão enterrados na direção de Jerusalém. A gente pode observar que o povo é sepultado na direção onde ficava o templo de Jerusalém. Hoje em dia é a Cúpula de Ouro. E muita gente conhecida do Antigo Testamento está enterrado aqui no Monte das Oliveiras. Um exemplo, fica aqui o sepulcro de Hagai e Malaquias, os profetas do Antigo Testamento. A descida, ela não é tão longa assim, mas vocês podem observar que ela é bem íngreme. E Jesus cruza o Vale de Cedron e ele entra pelo portão dourado e faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. Alguns séculos depois, esse portão vai ser fechado e a tradição local fala que ele só vai ser reaberto no dia em que o Messias chegar. Para os judeus vai ser a vinda do Messias, para os cristãos vai ser a volta de Jesus. Mas de uma maneira ou de outra, o portão está fechado por enquanto. Este é o jardim de Getsemane, que em hebraico quer dizer Gat-Shamim, o local da prensa de azeite. Por quê? O Monte das Oliveiras, ele era coberto de oliveiras, e aqui se colhiam as azeitonas e se fazia a prensa, e se produzia o azeite, que era importantíssimo. Nos tempos bíblicos, ele era usado para a medicina como alimento. E também ele era usado para oferendas no templo e para o candelabro, para a monerá do templo de Jerusalém. Jesus chega com 3 dos seus discípulos. Ele os coloca aqui neste lugar para orar, entre as oliveiras, e ele se afasta para uma pedra que está dentro da igreja, que nós vamos ver já já. A igreja se chama a Igreja de Todas as Nações, porque as nações cristãs do mundo se ajuntaram para ajudar a reconstruir ela. E uma dessas nações é a nação brasileira, e por isso a gente vê o brasão do Brasil aqui no teto.
na frente do altar, no chão. Essa é a pedra onde Jesus vai passar sua agonia e suar sangue. Depois disso, quem vai vir aqui é Judas Iscariotes. Ele vai dar o beijo da traição em Jesus. Os soldados romanos vão prendê-lo e levá-lo para dentro das muralhas da cidade velha de Jerusalém, para ele ficar preso, e pela manhã ele vai ser levado a julgamento ao governador romano Pôncio Pilatos. E aqui no jardim de Getsêmani, a gente vê as árvores vivas há mais de 2000 anos, que são testemunhas vivas da história que aconteceu nesse lugar. Uma delas nós acabamos de falar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo.